A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nesse dia. Não sei que horas você vai ouvir isto. Queria compartilhar com você uma passagem da Palavra de Deus em Mateus capítulo 27, versículo 29. Jesus está sendo atormentado pelos soldados romanos e eles tecem uma coroa de espinhos, né? Diz o versículo 29 que eles tecem uma coroa de espinhos e eles forçam essa coroa sobre a cabeça de Jesus. E mais ainda, eles pegam um pedaço de madeira, uma vara que eles improvisaram como se fosse um cetro, né, de um rei. E eles tomam então esse pedaço de pau e eles batem na cabeça de Jesus sobre esta coroa, fazendo com que ela entre com seus espinhos no crânio de Jesus, ferindo gravemente Nosso Senhor. Por que eu gostaria de trazer isto? Porque nós estamos participando de Santa Ceia e o Senhor recomendou, quando Ele esteve com seus discípulos, que Ele queria que os seus discípulos lembrassem dEle, que tudo o que Ele havia feito por eles, havia ainda algo que seria feito do qual Ele queria que eles se lembrassem. Ele fazia questão de que eles se lembrassem da sua morte. Ela ainda nem sequer havia acontecido. Eles estavam na sexta-feira. E eles estavam celebrando o que os judeus chamam de Páscoa ou passagem, que significa o livramento dos primogênitos naquela passagem da libertação do povo de Israel no Egito. Todas as casas onde era espargido aquele sangue nos seus umbrais da porta, todos os que estavam lá dentro estavam protegidos, mas em especial naquela noite o anjo estava indo atrás dos primogênitos. De forma que em todas as casas dos egípcios morreu uma pessoa, morreu um animal, que era o primogênito. Porém, nas casas dos judeus não morreu nenhum primogênito, nem dos seres humanos e nem dos animais, porque aquele sangue os protegeu, não é? Então, o anjo passou pela casa, sem entrar ali, o anjo da morte. Mas nessa sexta-feira em especial, Jesus toma o pão e toma o vinho e diz a eles assim: olha, isto agora é a nova aliança no meu sangue. Então, de alguma forma, a Páscoa para os judeus, ela foi substituída pela lembrança da morte de Jesus, quando ele institui essa Santa Ceia, junto com seus discípulos naquela sexta-feira. Então, logo depois eles saem para o Getsemane, tendo cantado o hino, saiu e ali depois ele foi capturado. E essa passagem de 27 e 29 de Mateus fala disso, que os judeus escarneciam, os guardas escarneciam de Jesus, dizendo que ele era o rei dos judeus, mas criaram uma coroa de espinhos e batiam com uma vara sobre a sua cabeça, para que aqueles espinhos entrassem na face de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, fazendo grande sofrimento. Eu estou lembrando dessa passagem porque a Santa Ceia, do qual o Senhor nos pediu para lembrar todas as vezes que nós a lembrássemos da sua morte, nós lembramos da morte, mas nós esquecemos do sofrimento. Há um pastor de origem puritana chamado Joel Bake, e ele disse que quando ele era jovem, 2 tipos de sermões
o deixavam bastante constrangido. Um era aqueles que falavam sobre advertências, sobre a separação eterna de Deus, sobre a morte, sobre o julgamento final. Ele ficava bem assustado. Mas um outro tipo de sermão que o comovia muito eram os sermões que falavam sobre o sofrimento de Jesus. E de fato, como ele bem afirma, os sofrimentos de Jesus parece que é a coisa que nós nos apegamos quando nós não temos uma justiça própria, quando nós não temos com o que apresentar diante de Deus, que pudesse dizer, olha, eu sou uma boa pessoa, olha, eu faço tudo certo, olha, eu não tenho problemas graves, eu não tenho pecados escondidos na minha vida. Não, quando nós nos reconhecemos pecadores de verdade e quando nós percebemos que não há nada em nós que possa nos justificar diante de Deus, então é aí que os sofrimentos de Jesus nos parecem muito preciosos. E aí é que nós queremos nos apegar a eles e ouvir sobre o sofrimento de Jesus. E quando nós ouvimos isto, nós dizemos, eu preciso deste Salvador sofredor. Eu preciso deste Jesus sofredor. Em especial, a coroa de espinhos bem poderia ser que não era somente um escárnio dos romanos, mas bem poderia representar os nossos pensamentos, a nossa maneira de encarar a vida, a nossa maneira de interpretar, a nossa maneira de lidar com as coisas de Deus de qualquer forma, ou com o nosso semelhante com falta de amor, falta de paciência, a forma como nós pensamos. Talvez Jesus recebeu essa coroa de espinho por causa dos meus pensamentos e também dos teus pensamentos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós temos por todo o Novo Testamento, até chegar em Apocalipse, seja ele nas epístolas de Paulo, de Pedro, no Apocalipse de João, várias menções que falam de coroa, mas não falam de coroa de espinhos. Fala de coroa de justiça. Jesus vestiu uma coroa de espinhos para que nós pudéssemos receber uma coroa de justiça. Essa coroa de justiça da qual Paulo vai dizer que ele combateu com bom combate, ele acabou a sua carreira, mas ele guardou a fé e que daquele momento em diante já estava preparado para receber a sua coroa que o justo juiz lhe daria. Lá em Apocalipse, Jesus mesmo falando, diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, nós recebemos tesouros espirituais, nós temos um bom depósito que Deus nos deu. Vamos obedecê-lo, guardar esse bom depósito e vamos mudar a nossa maneira de pensar. Vamos dizer, Jesus já sofreu com a coroa de espinhos para que eu não pensasse da forma como eu penso, alienada da vontade de Deus, apartada da vontade de Deus. Eu rejeito daqui para frente todo pensamento que é contrário à vontade de Deus. Quando eles vierem, eu rejeito isso. Eu vou dizer, Jesus já sofreu para que eu hoje fosse liberto de tais pensamentos, de tal modo de pensar. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo está num processo de restauração. Quem está em Cristo foi resgatado da sua vã maneira de pensar, da sua vã maneira de viver. Quem está em Cristo está num processo de restauração.
de reprogramação, não é? De restauração. E há muito que dizer sobre esse assunto, talvez numa outra oportunidade a gente fale sobre isso, sobre o resgate, sobre a redenção, sobre esse chamado de Deus para uma vida vivida na sua vontade, sobre essa restauração que Ele está fazendo, sobre essa renovação que Ele produz na nossa mente, no nosso espírito. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Ore sobre ela, peça ao Senhor graça e entendimento para compreender que os sofrimentos de Cristo foram necessários para que nós nos apeguemos a eles e nos achegamos com confiança na presença do Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus.